Bom, pessoal, tudo bem? Seguindo o nosso curso de atualização com a Lei 13.846, esta é uma aula específica vocacionada para o estudo das alterações no benefício previdenciário do auxílio reclusão. E tal qual no pensionamento por morte, nós tivemos modificações no transcurso da tramitação da MP 871 dentro do Congresso Nacional. Então a gente vai apontar tudo que foi originário da MP, vigorante para prisões desde 18 de janeiro de 2019, a pensão não é regida pela lei no dia do óbito, pois bem, o auxílio reclusão é regido pela lei em vigor no dia da segregação prisional do segurado. E essa é a primeira explicação importante. A vigência da medida provisória 871, 18 de janeiro de 2019, destarte para as prisões ocorridas até a véspera da vigência da MP, até o dia 17/1/2019, as modificações que aqui serão estudadas não terão aplicação. Já estudamos o período de carência, nós vimos que a MP 871, isso foi mantido na lei de conversão, constituiu carência de 24 contribuições mensais para que a prisão de um segurado de baixa renda gere para os seus dependentes o benefício do auxílio reclusão. Logo, os presos até 17/1/2019 não há necessidade de carência. Para os presos a partir do dia seguinte, 18/1/2019, se não tiver cumprido a carência de 24 contribuições mensais, indefere o benefício por falta de carência. Iniciando com o caput do artigo 80, o auxílio reclusão, cumprida a carência do inciso 4 do artigo 25 desta lei. Essa parte em amarelo foi inserida lá no Congresso Nacional. Isso aqui nada é a mesma coisa, porque a carência já tinha sido colocada no 25.4. Nem precisava ter mexido nisso aqui, é claro que tem carência, a partir de agora. Será devido nas mesmas condições da pensão por morte, isso é bastante interessante, no que for compatível às regras da pensão por morte, no que couber, terão aplicação ao benefício do auxílio reclusão. E é interessante, por exemplo, lembra daquela ação de investigação de paternidade contra o segurado que morreu para poder reservar a cota dele? A mesma coisa se aplica aqui. O segurado foi preso e corre uma ação de investigação de paternidade, cabe reserva da cota do auxílio reclusão até resolver o imbróglio se é pai ou se não é pai. Então as modificações do pensionamento por morte, elas têm aplicação ao auxílio reclusão no que couber. Nós não vimos que para os óbitos a contar 18/1/2019, se for o menor de 16 anos o beneficiário, só paga o atrasado se for requerido em até 180 dias? Pois bem, o mesmo se aplica, o 741 se aplica ao auxílio reclusão. Se o segurado for preso hoje, 29 de junho de 2019, já no novo regime, e tem um filho de 5 anos, requerendo o auxílio reclusão, se requerer até 180 dias da prisão, paga o atrasado. Se requerer após 180 dias da prisão, só paga a partir da data de entrada do requerimento administrativo. Ok? Aos dependentes do segurado de baixa renda, recolhida a prisão em regime fechado. Isso aqui é uma modificação da MP que foi mantida. O regime semiaberto dava direito ao auxílio reclusão. Não dá mais. Ou seja, as prisões em regime semiaberto até 17/1/2019, observados os demais requisitos concessores do auxílio reclusão, darão direito ao benefício. Já as prisões em regime semiaberto a partir de 18/1/2019 não geram mais o auxílio reclusão. Que não receber remuneração da empresa, nem estiver em gozo de auxílio doença, isso aqui ficou desatualizado, deveriam ter mexido aqui, porque com a MP 871, o segurado que está gozando do auxílio doença tem o benefício suspenso, nós já estudamos isso. Passados 60 dias da prisão, cancela o auxílio doença se ele estiver preso. Então hoje não tem mais segurado na cadeia, pela nova regra, recebendo auxílio doença, então não tem por que mais dizer aqui auxílio doença. Foi uma falha, poderia ter sido tirado. Pensão por morte, aqui novidade da MP 871 e salário maternidade também. Aposentadoria ou abono de permanência em serviço.
O segurado preso de baixa renda que esteja recebendo um benefício previdenciário desses aqui não irá constituir auxílio reclusão para os seus dependentes. O motivo é já ter uma renda para repassar aos respectivos dependentes, ok? Como pensão por morte e salário maternidade foram aqui introduzidos pela MP 871, esta regra só se aplica para as prisões a contar de 18 de 1 de 2019. Ou seja, se o segurado foi preso até 17 de 1 de 2019 pelo texto legal e recebe pensão por morte ou salário maternidade, irá instituir auxílio reclusão, porque esse impedimento não retroage, muito menos para prejudicar essa inovação de que a pensão por morte ou salário maternidade recebido pelo segurado preso não gerará a concessão do auxílio reclusão, é só para prisões efetivadas a partir de 18 de 1 de 2019. Bom, vamos aqui aos parágrafos. O requerimento do auxílio reclusão será instruído com certidão judicial que ateste o recolhimento da prisão e será obrigatória a apresentação de prova da condição de presidiário para a manutenção do benefício. Nós sempre tivemos a certidão, o regulamento prevê que ela precisa ser renovada a cada 3 meses, e a MP colocou certidão judicial. Então aqui tem que buscar isso no juiz, não mais na autoridade, o delegado de polícia, o chefe do presídio, tá? A ideia, que ainda não está implementada, pois demanda várias situações eletrônicas, é que haja uma fonte migrada do CNJ para a Previdência Social para automaticamente saber quem está preso ou não, para evitar que o dependente fique correndo atrás dessa certidão. Nesse sentido, o INSS vai celebrar convênios com órgãos públicos responsáveis pelo cadastro dos presos para obter informações de recolhimento à prisão, ainda não implementado. E quando implementar, vai ser fantástico, aí já vai fazer o respectivo cruzamento de dados. Mas, sem sombra de dúvidas, ao lado da criação da carência de 24 contribuições mensais, a grande mudança envolvendo o benefício previdenciário do auxílio reclusão foi a mudança de regulamentação do critério de baixa renda. Desde a Emenda Constitucional 20 de 1998, somente o segurado preso de baixa renda, o baixa renda é o segurado, isso é pacificado, institui auxílio reclusão ao seu dependente. A Lei 8.213 não regulamentava a baixa renda. Essa tarefa cabia ao regulamento da Previdência Social lá em torno do artigo 116 do Decreto 3.048. E qual era a situação que inclusive gerou judicialização e tese repetitiva do STJ, contrariamente à visão administrativa do INSS? É que quando o segurado ia para a cadeia e ele estava no período de graça, vamos supor, o cidadão está desempregado há 6 meses, mas quando foi preso estava no período de graça. O decreto 3.048 de 99, para fins de aferir se há ou não baixa renda, utilizava o último salário de contribuição. Aí vamos supor, o critério de baixa renda hoje é pouco mais de R$ 1.300. Vamos supor que o segurado, há 6 meses atrás, ele recebeu R$ 3.000 de salário. Foi preso agora em junho, né, de 2019. Pelo critério antigo, que não se aplica mais, pegava o último salário de contribuição dele, era acima de baixa renda, negava o benefício. Esse entendimento do decreto 3.048 de 99 foi repelido pelo STJ. O STJ aplicava a situação no momento da prisão. Se ele estava desempregado, ele não é nem alta nem baixa renda e mandava conceder o benefício previdenciário. Aí veio a MP 871, que neste ponto restou mantida na lei de conversão. E até um critério mais justo. Vamos pegar o salário de contribuição dos últimos 12 meses antes da prisão e fazer a média deles. E este é o novo regramento. Só que, como sempre, dificultando o estudo da nossa matéria, isso só se aplica às prisões a partir de 18 de 1 de 2019. Se a prisão foi até 17 de 1 de 2019, é a regra antiga. Se a prisão, que tem que ser agora 18 de 1 em regime fechado, operou-se a partir de 18 de 1 de 2019, vamos calcular o critério de baixa renda conforme essa nova sistemática inaugurada pela medida provisória 871 e que neste ponto foi conservado na Lei 13.846. Vejamos os parágrafos 3º e 4º. Para fins do disposto nesta lei,
considera-se segurado de baixa renda aquele que no mês da competência do recolhimento à prisão tem a renda apurada nos termos do parágrafo 4º desse artigo, de valor igual ou superior ao previsto no artigo 13 da Emenda Constitucional 2098, naquela época era R$ 360, hoje está reajustado, pouco mais de 1.300, corrigidos pelos índices já aplicados ao regime geral, correção anual pelo INPC. Aí vem o X da questão aqui agora. Parágrafo 4º, a aferição da renda mensal bruta para enquadramento como segurado de baixa renda ocorrerá pela média dos salários de contribuição apurados no período de 12 meses anteriores ao mês de recolhimento da prisão. Então, se o cidadão foi preso em junho de 2019, você pega os últimos 12 meses. Maio, abril, março, fevereiro, janeiro, aí entra em 2018, dezembro, novembro, outubro, setembro, agosto, julho e junho. Aí você vai pegar o salário de contribuição nos 12 meses anteriores à data da prisão, fazer média aritmética simples para ver se chega ou não no critério de baixa renda. Se atingir, nega. Se não atingir, concede o benefício previdenciário. Só que aqui tem um vacilo. Pode ser que nos últimos 12 meses, antes da prisão, não tenha nenhum salário de contribuição. Porque o segurado estava num período de graça de 24 meses, por exemplo, mais de 120 contribuições sem nunca ter perdido a qualidade de segurado obrigatório, ou até mesmo 36 meses com a prova do desemprego involuntário. E aí pode ser que o segurado, nos últimos 12 meses antes da prisão, não tenha nenhum salário de contribuição. Aí, nesse caso, terá que conceder o benefício previdenciário. O INSS, regulamentando o texto originário da medida provisória 871, trouxe aqui o artigo 11 da IN 101 de 2019, que diz justamente isso, no parágrafo 2º. Quando não houver salário de contribuição no período de 12 meses antes da prisão, será considerado segurado de baixa renda. Esse ponto, felizmente, não vai gerar nenhum tipo de judicialização. Parágrafo 5º. A certidão judicial e a prova de permanência na condição de presidiário poderão ser substituídas pelo acesso à base de dados por meio eletrônico a ser disponibilizado pelo CNJ com dados cadastrais que assegurem a identificação plena do segurado da condição de presidiário, conforme falei, em breve vai ter o cruzamento de dados, não vai precisar mais daquela certidão. Agora nós vamos ter os parágrafos, 3 parágrafos que foram inseridos na tramitação na Câmara dos Deputados, ou seja, esses parágrafos não constavam do texto originário da MP 871. E por que é deveras importante, tecnicamente falando, fazer essa distinção? Porque esses novos parágrafos têm vigência só a partir de 18 de junho de 2019. Logo, o que falarei de agora em diante, serem regras inclusive de complementação do cálculo da baixa renda, aplicar-se-ão somente às segregações prisionais a partir da sua vigência, ou seja, às prisões ocorridas a contar de 18 de junho de 2019, tecnicamente, a meu ver, esta é a posição correta. Parágrafo 6º. Se o segurado tiver recebido benefício por incapacidade, tecnicamente falando, benefício por incapacidade laboral, ou é auxílio-doença, ou é aposentadoria por invalidez. No período previsto no parágrafo 4º desse artigo, sua duração será contada considerando-se como salário de contribuição, no período, o salário de benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal, reajustado na mesma época e com a mesma base dos benefícios em geral, não podendo ser inferior a um salário mínimo. Então, se durante os últimos 12 meses antes da prisão estava gozando de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, o salário de benefício que ensejou o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez será considerado na média das contribuições dos últimos 12 meses antes da prisão. O interessante
é que nós temos a regulamentação dada pelo INSS no texto originário da MP, antes da lei de conversão. O artigo 11, inciso 2 da IN 101, previa recebimento de aposentadoria por invalidez ou auxílio acidente no cálculo da questão da baixa renda. Isso na minha opinião, no texto originário da MP, não tinha base legal. Agora, como é que isso aqui deve ser alterado? Aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. A renda de auxílio-acidente é indenizatória. O auxílio-acidente, tecnicamente falando, não é benefício por incapacidade laborativa, logo, não deverá ser considerado no cálculo do critério de baixa renda. Ok, pessoal? De acordo com a interpretação do INSS, o exercício de atividade com vinculação a regime próprio, a remuneração deve compor a média apurada. A meu ver, acaba sendo inadequado, porque se o segurado tem um vínculo em regime próprio, habitualmente os regimes próprios, eles têm também o benefício do auxílio reclusão para o servidor de baixa renda. E, a meu ver, considerar no regime geral uma remuneração de um servidor efetivo vertida para o respectivo regime próprio deveria constar expressamente no texto do artigo 80 da Lei 8213. Daí, tecnicamente falando, como professor, evidentemente que atuando como procurador federal, eu defendo a tese da Previdência Social, pessoalmente concordando ou não, é claro, tenho minha atuação. Aqui, como professor, tecnicamente, a meu ver, dependeria de previsão legal expressa que não há. Ok? Vejam quantos meandros, quantos detalhes, tornando agora a situação muito mais complexa do que ocorria antigamente. Ainda restaram inseridos pela Lei 13.846 mais 2 parágrafos no artigo 80 da Lei 8213. Parágrafo 7º. O exercício de atividade remunerada do segurado recluso em cumprimento de pena em regime fechado não acarreta perda do direito do recebimento do auxílio de reclusão dos seus dependentes. O que abunda não vicia, mas não é novidade. Se não existisse esse parágrafo 7º, falta nenhuma faria. Porque essa regra já consta da Lei 10.666 de 2003. Acho que o pessoal do Congresso que fez isso aqui não sabia. Parágrafo 8º. Em caso de morte do segurado recluso que tenha contribuído para a Previdência Social durante o período de reclusão, o valor da pensão será calculado levando-se em consideração o tempo de contribuição adicional e os correspondentes salários de contribuição, facultada a opção pelo valor do auxílio reclusão. Hoje, desde 2009, com base em uma disposição ilegal do último inciso do artigo 11 do parágrafo 1º do Decreto 3.048/99, o presidiário só pode recolher como facultativo mesmo que preste serviço à empresa ou exerça atividade autônoma na prisão. Se ele verteu contribuições durante a prisão, vamos ter que recalcular o salário de benefício para converter o auxílio reclusão em pensão por morte. Mas se houver redução, conserva-se o respectivo salário de benefício do auxílio reclusão, se for mais favorável ao respectivo segurado. Também não tem novidade, porque a própria IN 77 já tinha essa previsão favoravelmente ao segurado da Previdência Social. Um ponto que merece muitos elogios é o artigo 9º da Instrução Normativa 101 de 2019 do INSS. O fato gerador do auxílio reclusão é a prisão. Então você pega a lei em vigor no momento da prisão. Se o cidadão estava preso no regime fechado e foi para o semiaberto, não haverá renovação do fato gerador do benefício, porque ele só mudou o título de prisão. Daí que, acertadamente, o INSS entende que os segurados que foram presos em regime, no regime anterior, antes da MP 871, se eles mudarem do fechado para o semiaberto, hoje, agora em junho, por exemplo, nós temos a situação de manutenção do auxílio reclusão. Olha o dispositivo, é o artigo 9º da IN 101. O benefício do auxílio reclusão em função do fato gerador ocorrido antes da MP 871, ou seja, até 17, prisões até 17/1/2019. Deverá ser mantido nos casos de cumprimento de pena no regime semiaberto,
ainda que a progressão do regime fechado para o semiaberto ocorra na vigência da MP citada. Porque se alguém foi preso no fechado e agora está vindo para o semiaberto, você não aplica a lei de hoje, não. Você não aplica a lei do momento da mudança de regime de prisão. Você tem que aplicar a lex em vigor no momento da prisão. Mudar a prisão de fechado, semiaberto para aberto e tudo mais, a pessoa já estando presa, não é novo fato gerador do benefício. Você aplica a lei em vigor na época da primeira prisão, mesmo que ela progrida ou regrida perfeita a posição, tecnicamente aqui, da regulamentação do INSS. Em síntese, meus amigos, minhas amigas, essas são as modificações, os pontos controvertidos, aspectos intertemporais das novas regras envolvendo o benefício previdenciário do auxílio reclusão. Um forte abraço e até a próxima aula.